si. Quer dizer, reconhecer o seu próprio erro, voltar à realidade. É um ato de parar e olhar em volta e reconhecer os valores corretos da vida e fazer o que é certo. Olá, Deus abençoe a nossa quarta-feira, a sua quarta-feira. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua saúde e que você tenha prosperidade, tanto natural como espiritual. Hoje o nosso personagem é o filho pródigo. No livro de São Lucas, capítulo 15, nós vamos falar um pouco sobre esse personagem, a qual serve de lição para muitos jovens e nos dizer para mim, para você, para que nós não venhamos cair no mesmo lugar onde esse jovem caiu. E se caiu, faça como ele, caia em si e regresse para a casa do Pai. Bom, a palavra pródigo, ela quer dizer aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, né? E por que não dizer um responsável, né? Mas esse era o filho pródigo. Ele pediu a sua parte na herança e seu pai o respeitou e deu a sua parte na herança. Essa história vai trazer para nós outro ponto importante e como um em destaque, eu quero destacar isso para você, é sobre cair em si. Mas vamos falar sobre esse jovem. A nossa história começa agora no livro de São Lucas. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus jornaleiros. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas no pé. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que bela história! Essa história irá revolucionar a sua vida, irá transformar a sua vida. Não é à toa que o Senhor Jesus contou essa história sobre o filho pródigo. E eu tirei 8 destaques dessa história. A primeira lição que nós tomamos é que Deus, ele respeita a nossa escolha. Ele respeita. Como aquele pai respeitou a escolha do filho de receber a sua parte na herança, ele deu a ele, mesmo sabendo que o filho iria sofrer, iria padecer no mundo, porque ele não tinha maturidade para levar aquela herança, aquele dinheiro todo. Quando o Filho de Deus sai da igreja, afasta, rebelde, vai para o mundo, larga as coisas celestiais, larga os louvores, larga a mensagem, a palavra de Deus, as orações,
e vai para o mundo. Deus permite você ir. Mas lembre-se, Ele está esperando por você. Mas o destaque é esse: Deus respeita a sua decisão. Agora, a segunda lição é: longe do Pai, a sensação de bem-estar é temporária. Aquele jovem, ele esteve longe ali e estava tudo bem, enquanto os problemas não chegaram, enquanto o dinheiro não acabou. Enquanto tinha dinheiro, ele tinha seus amigos, ele tinha aqueles que o rodeavam. Mas quando acabou o dinheiro, os problemas chegaram. Aí a coisa ficou diferente. Ora, o Filho de Deus, ele vai bem no mundo, até os problemas chegar. Os problemas começam a chegar e muitas das vezes Deus permite até uma enfermidade aproximar, pegar o teu filho. E quando os problemas chegam, aí então ele começa a refletir em sua vida. Em terceiro lugar, alguns cristãos, para terem um encontro com Deus, infelizmente, muitas das vezes eles têm um encontro com o diabo e tem aquela decepção lá no mundo. Ele passa por uma experiência amarga lá no mundo e muitas das vezes eles voltam e têm uma experiência com Deus genuinamente, se firme e nunca mais cai. Mas todavia traz do mundo cicatrizes perpétuas que vai passar o resto de suas vidas. Quantas moças perdem a sua pureza lá no mundo, quantos rapazes se infiltram nas drogas, quantas pessoas se envolvem lá no mundo, volta com cicatrizes. Então, você vai ter uma experiência com Deus. Você terá uma experiência com Deus. Mas não espere ter lá no mundo, lá fora primeiro. Você pode ter uma segurança da tua salvação dentro da palavra, dentro da igreja, regozijando-se, enchendo com o batismo do Espírito Santo cada vez mais. Você não precisa estar lá no mundo. Em quarto lugar, aquele jovem, ele se arrependeu. Foi o ponto máximo da sua experiência, foi quando ele caiu em si, e esse é o nosso oitavo destaque. Mas ele se arrependeu sinceramente. E sempre haverá perdão para todos aqueles que se arrependerem sinceramente. Às vezes o diabo coloca na sua cabeça assim, principalmente ao jovem: agora você pecou, você falhou, você fez isso, fez aquilo. Deus não irá te perdoar. Deus não irá te receber. Não. Deus está de braços abertos, esperando por você sempre. Aquele pai estava de braço aberto, esperando o filho voltar. E quando avistou lá de longe, correu para abraçar o seu filho. Embora que o filho dissesse para ele: pai, não me faz mais um filho, não me chame de filho. Não sou digno porque pequei contra o céu, pequei contra ti. Faz de mim um rachador de lenha. Eu só quero ter uma dignidade de comer e dormir. Mas aquele pai não se comportou dessa maneira. Ele disse: filho, você é filho. E fez aquele mau banquete. Então, todas as vezes que um filho de Deus se arrepender sinceramente, Deus está do seu lado para te perdoar. O que você precisa fazer é voltar. Volte, filho. Volte para os braços do Pai. Faça como o filho pródigo. Sexta lição. Deus, Ele te dá uma vida nova. Ele transforma a sua vida. A sua vida que outrora estava arrebentada, destruída, acabada. Como Maria Madalena. Virou uma Santa Maria Madalena, tinha uma mulher da vida, virou uma Santa Maria Madalena. Zaqueu, de cobrador de impostos, virou o Santo Zaqueu. E Pedro, Tiago, e assim por diante. Deus transforma. Deus irá transformar a sua vida. Você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar nos braços de Deus. E segue no caminho da luz, porque é o caminho da luz que vai transformar as trevas em luz. Amém? E a sétima lição é que todos aqueles que se humilham perante Deus serão exaltados. Você precisa se humilhar, ser humilde, reconhecer: pai, pequei. Você pode perceber que o jovem, o filho pródigo, ele foi humilde. Não, pai, pequei. Eu falhei contra o Senhor.
ali contra o céu, contra o Senhor. Não sou digno. Então, se humilha, reconheça, confesse os seus pecados. E com os a última lição maior, a qual eu quero fazer destaque, não agora, mas amanhã eu irei falar sobre isso, sobre cair em si. Quando ele caiu em si, ele viu que ele estava errado, que ele tinha pecado, então ele regressa para os braços do Pai. Mas essa é uma lição para amanhã. Deus te abençoe, esteja conosco amanhã, nós iremos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Clélio Caetano.